Olá! Agora você vai ouvir ao podcast institucional da RPS Capital. Este episódio é referente à atribuição de performance de abril de 2020 e à atualização de cenário para maio 2020, com a participação de Luiz Aires, Relações com Investidores, Thales Franco, Portfólio Manager, e Paolo de Sora, CIO da RPS. Este material foi produzido em 8 de maio de 2020. Bom programa! Olá, investidores, Luiz Aires, aqui da RPS Capital. Estamos novamente aqui para conversar com vocês sobre a atribuição de performance do mês anterior, mês de abril, falar um pouco de como está o posicionamento do portfólio, dos diversos fundos que a gente administra. Estou aqui com o Paolo, nosso CIO, estou aqui com o Thales Franco, nosso gestor responsável pelos fundos de ações. Vamos falar um pouquinho como é que foi o mês aqui. Fundo de previdência absoluto 1.1 positivo, o equity hedge positivo 1.5, total return 3.2, o long bias positivo também 6%, o FIA selection 9.6. Paulo, obrigado por estar de novo aqui com a gente. Vamos iniciar falando um pouquinho de como é que foi a atribuição de performance do mês, depois lá do mês de março, onde teve uma volatilidade muito grande dos mercados. Até convido os nossos investidores, parceiros, a ouvir o podcast especial que a gente fez naquele momento. A gente veio recuperando, ficou posicionado no direcional comprado em todas as estratégias, entregamos um bom mês. Acho que vale a pena a gente iniciar aqui o bate-papo falando de como é que foi o mês de abril. Obrigado, Luiz. Obrigado, investidores. Então, o mês de abril foi um mês de recuperação para a gente, parcial. Ainda estamos com um ano muito difícil, mas começamos uma trajetória de recuperação. Não é a primeira vez que as cotas dos nossos fundos têm uma performance ruim, né, dentro dos 7 anos de histórico de gestão nossa, e enfim, começamos agora uma trajetória de recuperação que a gente espera que continue para frente. Então, o mês foi basicamente caracterizado pela nossa posição direcional. A gente estava com uma posição, eu diria, intermediária, direcional em todos os nossos fundos, comprado além dos benchmarks, e como o mercado teve uma boa performance no mês de abril, mês de recuperação, essa posição direcional respondeu por mais ou menos 80% da atribuição de performance de todos os nossos fundos. Então, está comprado um pouco mais do que o benchmark, num período onde teve essa recuperação de posição. A gente segurou as posições que a gente vinha comprado ali desde meados de março, sofremos no final de março, e acabou que recompensou nessa recuperação de abril. O intersetorial e o intersetorial contribuíram com mais ou menos 10% da performance do mês, eu diria com uma contribuição pequena, porque os mercados como um todo subiram de forma relativamente linear. Tanto a Bolsa Americana em reais quanto a Bolsa Brasileira tiveram uma performance muito parecida, com baixa volatilidade entre setores. Acho que talvez o destaque negativo foi o setor de bancos, que a gente não estava posicionado, e foi um setor que underperformou um pouco. De resto, a Bolsa subiu mais ou menos de forma linear, e a gente, dentro dos nossos temas setoriais, não gerou muito alfa, porque tudo andou mais ou menos parecido. Se eu tivesse que destacar alguma coisa dentro do intersetorial, bom, a gente está posicionado no setor de tecnologia nos Estados Unidos, em ações lá. Foi um setor que performou relativamente bem no período, contribuiu positivamente para a nossa performance, e no Brasil, principalmente, o setor de saúde, com uma posição que a gente tinha em Sul América, que foi bastante bem no mês de abril, além do setor de proteínas, aí destaque Minerva e JBS, dentro do tema de exportadoras, né? Então, foi um mês onde basicamente a decisão de permanecer comprado que ajudou a performance dos nossos fundos, tanto o long bias, que estava um pouco mais comprado do que a posição neutra dele, quanto os fundos multimercados, que estavam, eu diria, moderadamente comprados num mês onde a Bolsa subiu quase 10%. Um pouquinho, então, seu mandato bem amplo, tanto em termos de direcional como em termos de geografia, ou seja, a gente faz América Latina, mas podendo operar globalmente. Acho que a gente podia dividir aqui o papo da gente falar do mês
de maio de dois temas, né? Tema Brasil, do que está acontecendo agora, e aí falar um pouco até das nossas posições offshore, posicionado lá no S&P e as derivadas na tecnologia. Falando de Brasil, Paulo, a gente podia falar assim de valuation de bolsa, dos preços que estão sendo negociados ativos na bolsa, e falar um pouco do macro político. Não parece que a bolsa tá muito barata, né? A gente vê nos relatórios divulgados pelos analistas sell-side, nossos relatórios internos, o PE da bolsa no Brasil a 14, 13, dependendo da conta, 12 meses forward, né? Com um desafio enorme, né? De sanitário, político, fiscal. O que está um pouco na tua cabeça para os ativos aqui no Brasil, para a Bolsa Brasil? Luiz, acho que até falar muito sobre múltiplos de curto prazo é difícil, porque ninguém sabe projetar de fato qual vai ser o earnings das empresas esse ano, né? Partindo primeiro da avaliação macro, né? O cenário está bastante difícil para o quadro Brasil, né? Você tem uma dificuldade, vamos partir primeiro do político, uma dificuldade política bastante grande, eu diria uma instabilidade política que não estava tanto no radar, junto com uma pandemia que impacta muito a saúde, a confiança, a economia. Você ainda ter uma volatilidade política é só um ingrediente a mais que dificulta o desenho de cenário, né? Então nós estamos vivendo um período de bastante instabilidade política, com briga dos três poderes, saída de importantes ministros aí ao longo desse período curto, o Bolsonaro tentando construir uma pequena base parlamentar com um centrão mais fisiológico, e, enfim, popularidade do presidente em queda, e um espaço para populismo no ambiente do legislativo, né? Então, o ambiente político está bastante volátil, e é um ingrediente de incerteza a mais. Na parte da economia, partindo primeiro da parte sanitária, nós estamos vendo o Brasil administrar muito mal a crise do coronavírus, nós estamos realmente com números ruins aí da evolução da doença, estamos testando pouco a população, estamos já com algum nível de esgotamento do sistema de saúde pública em algumas regiões do país, e essa briga política sobre sai ou não sai da quarentena, mesmo com números ainda bastante negativos que justificariam a gente permanecer com a quarentena mais tempo. Então, eu diria uma dúvida da população se vai ou não vai ter saída, dúvida dos empresários. Então, a gente está meio que no meio do caminho, que é o pior dos mundos. Você não está fazendo uma quarentena aguda que contém a evolução da doença, e também não está com a economia aberta, e, portanto, você está tendo todo o sofrimento do lado econômico. Então, esse meio do caminho me parece o pior dos mundos. Lembrando que nós vamos entrar agora num período difícil, que é o período do inverno, onde, estatisticamente, você tem um aumento do número de casos. Então, assim, o lado da doença, o lado sanitário é bastante complexo, e os desdobramentos que isso tem para a economia, né? Se a economia vai reabrir no curto e médio prazo, se não, então fica toda essa dúvida, e o que está trazendo bastante volatilidade para o preço dos ativos. Então, assim, um cenário realmente bastante conturbado de Brasil, relativamente a outros blocos, e daí a nossa tese de estar posicionado mais em bolsa fora do Brasil. Você falou sobre valuation Brasil, né? Nós estamos um problema fiscal grande, né? Uma expansão fiscal que está sendo implementada para conter o impacto econômico da crise de curto prazo, e com dúvidas sobre a sustentabilidade do patamar de dívida a médio e longo prazo, né? A consolidação fiscal. E aí o que isso está trazendo? Um aumento de taxa de juros de longo prazo, o que é bastante negativo para preço de ativos de risco. O juro de curto prazo continua caindo, porque a gente tem uma economia de fato muito fraca,
com bastante ociosidade, inflação de curto prazo baixa, mas como existe dúvida sobre esse panorama fiscal de médio e longo prazo, a queda do juro curto está, na verdade, acarretando um aumento da taxa de câmbio e um aumento do prêmio de risco de longo prazo. E isso, obviamente, não combina com uma boa performance de ativos de risco, o que adiciona ainda mais volatilidade nesse cenário de Bolsa Brasil. Na nossa conta, se você usar o risco Brasil nessa faixa de 350 basis points que ele está hoje, imaginando uma economia mais fraca em 2020 e 2021, você chegaria num valor justo de Bolsa de aproximadamente 80 mil pontos, que é onde mais ou menos ela está. Então, quem acha que a Bolsa está barata nesses níveis, acredita que o juro longo, que o risco Brasil, está mal precificado, que está exagerado o risco, e acredita que esse risco vai fechar. A gente, enfim, não temos grandes opiniões sobre isso, temos sim uma preocupação sobre o panorama fiscal do Brasil a médio e longo prazo, nesse ambiente político mais volátil, e portanto, não vemos a Bolsa como um ativo extremamente atrativo, de forma geral, como outros gestores estão enxergando nesse momento. E daí essa nossa ideia de partir para uma posição em Bolsa nos Estados Unidos, onde a gente vê um panorama político, econômico e de controle da doença muito melhor, além da capacidade fiscal e monetária que os Estados Unidos têm para navegar esse período de retomada da economia de uma forma muito mais consistente e aguda do que, de fato, o Brasil vai ter. Paulo, deixa antes da gente partir para o cenário global e falar um pouquinho dessas posições que a gente tem lá fora, até eu estava vendo aqui um podcast e voltou o tema das airlines, que lá no 11 de setembro demorou 3 anos para as airlines voltarem a ter o volume que tinham antes da crise lá naquele momento, né? Você tem alguma opinião de quais são os setores ou temas, da forma que a gente gosta de olhar a Bolsa, que deveriam aqui no Brasil ir melhor ou ir pior nesses próximos meses? Então, Luiz, dada essa visão um pouco mais pessimista para o cenário, tanto político quanto econômico e fiscal, que a gente está vendo para o Brasil nesse momento, a nossa ideia é ter uma posição mais defensiva, mais conservadora na Bolsa em termos setoriais. Então, a nossa ideia é, ter posição sobre o tema de recuperação econômica chinesa baseada em infraestrutura e tecnologia, que é uma coisa que já está acontecendo. Essa semana, inclusive, saíram dados de produção de aço na China que mostram já uma recuperação aos níveis de 2019. Então, a gente acha que a economia chinesa sai dessa crise com pouco consumo, pouco investimento privado e bastante investimento público, tanto em tecnologia quanto em infraestrutura, e aí beneficiam setores que são exportadores de matéria-prima para o setor de infraestrutura chinês, que obviamente são setores de metais básicos, né, mineração. Além disso, a gente gosta da história de venda de produtos de consumo básico também para o mercado internacional e chinês, exportação de agrícola e de commodities, e o setor de frigoríficos, e esses dois setores, tanto de mineração quanto de proteínas, se beneficiam desse real mais desvalorizado. Não são setores caros relativamente, são setores que vieram num patamar de valuation muito barato desde o ano passado, quando se privilegiou muitos temas domésticos. Eles tiveram uma boa performance sim no mês de abril, mas vinham de um patamar de valuation muito fraco, muito baixo. Então são setores que a gente ainda acha que tem um valuation bom, com esse driver de câmbio bastante forte e esse driver de demanda externa também bastante bom nesse cenário de recuperação, principalmente da China. Então a gente sai um pouco do risco Brasil através desses sistemas e entra um pouco mais para essa visão de que a China sai um pouco mais forte, mais rápido da crise vis-à-vis outros blocos.
Além disso, a gente tem temas mais defensivos no mercado doméstico, coisas que dependem menos de renda, de confiança do consumidor, de crédito. Então, são setores, eu diria, mais básicos, que dependem até um pouco mais de taxa de juros do que de taxa de crescimento de PIB. Então, estamos falando aí do setor de saneamento, setor de telecomunicações, setor de saúde, onde a gente tem posições. Então, eu diria que é uma carteira, no que está posicionado em Brasil, bastante defensiva. Eu acho que, assim, para contrapor um pouco esse perfil defensivo, a gente tem alguma coisa no setor de e-commerce, né, que é o consumo através da internet, que obviamente está indo muito bem no curto prazo, porque as pessoas em casa estão aprendendo a mudar o seu hábito de consumo, comprando mais pela internet, e as empresas vendendo mais pela internet. Então, a gente tem posição nesse tema, de forma global. Tem incrível o resultado que a Meli soltou, né, essa semana. Foi um resultado exatamente, muito bom, né? Não só do primeiro ter resultado bom, mas crescimento, inclusive no mês de abril, que é um mês onde toda a crise econômica está perto do seu ápice, né? Então, a empresa crescer num período onde você tem uma depressão econômica é realmente impressionante. E aí a gente tem posições tanto em Meli, quanto em Maglu, quanto em Via Varejo, no tema de e-commerce, que eu diria que é um beta, e a gente não fica totalmente defensivo, exposto a alguma coisa que tenha mais a ver com a economia, e a gente acha que esse lado da economia é o lado que vai bem, tanto agora, durante o lockdown, quanto depois, quando houver uma retomada também das lojas físicas, e aí, no caso de Maglu, que também vive os dois mundos, tanto um pé no e-commerce quanto um pé nas lojas físicas. Então, nós estamos com um pouco de beta via consumo, e principalmente nesses setores onde o ticket de consumo é relativamente mais baixo, que a gente acha que vai ser uma recuperação de consumo muito baseada em tickets mais baixos, que não precisam de crédito, porque, obviamente, emprego vai estar lá embaixo, renda vai estar lá embaixo, e apetite a tomar, vamos dizer, produtos de maior valor agregado vai estar menor. O combo Fique em Casa e combo Novo Paradigma. Eu queria passar a bola para o Thales, Paulo. A gente tem discutido muito aqui nas reuniões, tem recebido muita pergunta sobre o setor de bancos, né? Um setor muito pesado no índice. Teve uma revisão de provisão dos bancos recente que fez muito barulho. Eu acho que, Thales, você podia falar um pouquinho da visão da casa. O que você acha do setor de bancos? Como é que estão os teus números aí? Eu acho que é legal para enriquecer a discussão. Claro. Olá a todos. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do setor de bancos. Bom, o resultado dos 3 bancos privados já foram divulgados e já foi possível ver alguns efeitos da crise do coronavírus, ainda que seja apenas uma amostra. O cenário continua muito incerto e dificulta muito ter uma visibilidade sobre o restante do ano. Mas a gente já consegue fazer alguma sensibilidade que gostaríamos de compartilhar com vocês aqui. Antes de mais nada, vale ressaltar que, assim, nossa visão para o setor já era cautelosa muito antes da crise. Principalmente em função do cenário de juros baixos no país, o que pressiona as margens dos bancos, mas também pela competição cada vez mais agressiva das fintechs. E nossa percepção é que a pandemia deve ter um efeito oposto sobre esses dois fenômenos. A crise econômica vai implicar em juros mais baixos por mais tempo, porém a crise de liquidez no sistema financeiro prejudicará bastante as fintechs que ainda não são geradoras de caixa. E aí diminuindo, talvez não diminuindo, mas retardando a competição no setor. Acreditamos que o impacto de juros baixos será mais forte no curto prazo do que, então, assim, um efeito maléfico deverá prevalecer no curto prazo. Soma-se isso uma deterioração da qualidade da carteira dos bancos, já podemos enxergar um aumento de 15% na inadimplência de 15 a 90 dias dos bancos privados. Esse é um indicador de mais alta frequência disponível, que já mostra uma piora,
sendo que apenas 2 últimas semanas do primeiro trimestre foram impactadas pela quarentena. Além disso, Itaú e Bradesco deram uma primeira sinalização do que eles esperam de piora de qualidade da carteira. O Itaú fez uma provisão adicional de 4,5 bilhões no trimestre, aumento de mais de 150% em relação ao ano passado, enquanto o Bradesco fez uma provisão em excesso de 2,5 bilhões, 85% acima do ano passado. E a grande dúvida agora é se essas provisões adicionais serão suficientes para a piora futura da carteira ou se veremos novos aumentos ao longo dos próximos trimestres. Por se tratar de uma crise nunca vivida, é muito difícil estimar até onde essa piora da carteira pode ir. O que nos resta é comparar com as outras crises. As 2 mais recentes foram a de 2008 e a recessão no período entre 2015 e 2017. Eu vou usar aqui os números do Itaú como exemplo. Em 2008, a inadimplência da carteira ela dobrou nos primeiros 12 meses da crise, saindo de 3% para 6%, enquanto na crise mais recente o aumento foi menor, foi de 40%. A gente acredita que a crise atual se parece mais com 2008, e por uma razão bem clara. Os anos de 2006, 2007 foram os anos com uma expectativa de crescimento muito forte do país, e os bancos adicionaram bastante risco em suas carteiras, via principalmente crédito para pessoa física e pequenas e médias empresas. Entretanto, na recessão de 15 a 17, a crise mais recente, os bancos já vinham em um processo de limpeza de carteira, principalmente após a crise do segmento do crédito de automóveis, de 2012 2013. Em outras palavras, 2008 também foi uma reversão abrupta de expectativa de crescimento econômico, e os bancos estavam carregando mais risco em suas carteiras. Por isso a gente acredita que o que deve acontecer nessa crise do coronavírus é algo mais próximo do que aconteceu em 2008. E aí, usando isso como premissa, ou seja, que a inadimplência vai dobrar ao longo de 2020, e novamente olhando para o Itaú, para manter um índice de cobertura mínimo de 180%, o banco precisaria de um colchão adicional de provisão de cerca de 15 bilhões de reais, além dos 4,5 que ele já provisionou no primeiro trimestre. Nesse cenário extremo, o lucro do banco teria uma queda de quase 40% em relação a 2019. Isso só considerando a piora na carteira. Não estou levando em conta uma desaceleração do crescimento de crédito, nem uma piora no business de serviços. Isso faria com que o banco estivesse negociando a 12 vezes lucro para 2020, 20% acima da sua média histórica aí, que gira em torno de 10%. Porém, a gente não acha correto olhar o múltiplo de lucro em um ano completamente atípico como o de 2020. Se a gente olhar o price to book, talvez seja mais justo para fazer comparações com o passado, o Itaú estaria negociando hoje 1,8 vezes patrimônio. Aqui eu já estou ajustando o book pela piora da carteira, então estou tirando esses 15 bilhões que no pior cenário. E isso daria um desconto de cerca de 25% em relação à média dos últimos 10 anos, que é por volta de 2 vezes e meia book. E se a gente considerar um aumento de mais de 200 basis points do risco do Brasil, e por consequência do custo de capital dos bancos, a gente vê esse desconto de 25% justo atualmente. Então, a gente não vê um valuation extremamente deprimido que justifique um otimismo muito grande. Um outro fator que nos preocupa bastante é a expansão fiscal agressiva que o país vai fazer nos próximos meses e que deverá ser recomposto, pelo menos parcialmente, via aumento de imposto. Sem dúvida, o setor de bancos é um dos mais expostos a esse risco. Inclusive, já tramita uma proposta no Congresso para aumentar a alíquota de imposto de 45% para 70%. Atualmente, a gente não vê nenhuma diferença relevante de valuation ou de momento entre os 3 grandes privados. E, portanto, não temos preferência por nenhum deles. Diante de tudo isso que eu falei, a nossa cabeça é, em geral, bem negativa com o setor e mantemos uma alocação baixa relativa ao benchmark em todos os fundos. Então, aí é uma coisa interessante, né, Paulo? A gente já entra um pouquinho falando aqui do mercado internacional, da Bolsa lá fora, do S&P. Como o Thales falou, não parece um tema, um setor ultra barato, até comparado lá fora.
que você acha um pouco, se vale a pena ter mais exposição lá fora ou aqui no Brasil? Acho que vale a pena a gente começar a falar aqui com o nosso investidor sobre a nossa carteira que está mais ancorada lá no S&P. Bom, então só complementando aí a bela explicação do Thales, quer dizer, o setor, ele tá, eu diria que assim, o valuation está atrativo, não está extremamente atrativo, está simplesmente atrativo, com bastante news flow negativo potencial, de desaceleração econômica, de mudança de taxação dos próprios bancos, de risco de crédito. A gente pode sim ver uma onda de algumas falências acontecendo no Brasil. Então, assim, é um setor que basicamente não vai ter notícia boa para ele nos próximos meses e talvez trimestres, né? E o valuation é o que o Thales falou, é um valuation que está ok em relação à média histórica, tem algum upside, mas não é aquele upside absurdo, até porque o setor de bancos globalmente está com valuation bastante deprimido nesse mundo de juro baixo e de incerteza, tanto de crescimento econômico quanto de ciclo de crédito. Então não é uma prerrogativa dos bancos brasileiros estarem baixos, é na verdade uma realidade do setor a nível global. E meio que nessa direção, né, e aí fazendo um paralelo para todos os outros setores da Bolsa, a gente vê mais ou menos a mesma coisa. Comparando setor com setor, né, banana com banana, a gente não vê os setores separadamente da Bolsa Brasileira muito baratos relativamente a setores equivalentes dentro dos Estados Unidos. Por isso a gente resolveu se posicionar mais lá. Bom, estamos mais nos Estados Unidos por aquelas informações que eu falei no início, é um país que tem uma economia muito flexível, que tem um poder de expansão monetária e fiscal muito acima da média dos outros blocos econômicos, e, portanto, a gente acha que vai sair da crise de uma forma mais organizada e mais rápida do que outros blocos econômicos. O valuation dos Estados Unidos é um valuation relativamente barato, se você olha o equity risk premium da Bolsa Americana e compara com o juro real de longo prazo nos Estados Unidos, a Bolsa parece relativamente atrativa, e os campeões mundiais desse mundo da tecnologia representam hoje já 20% do S&P e estão posicionados lá. E a gente está meio que fazendo esse play, é um play relativamente consensual, é um play conservador, eu diria, mas a gente acha que num momento de tanta incerteza que a gente está vivendo, é melhor você estar naquilo que é mais seguro. Então, alguns números só para ilustrar, saíram o resultado das grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos na semana passada, e não só o primeiro TRI foi um primeiro TRI bastante bom, com crescimentos de receita aí da ordem de 20% a 25% em quase todas elas, mas interessante falar que no Outlook, já para o mês de abril, olho do furacão da crise econômica, empresas como Amazon e Facebook estão vendo crescimento de créditos, crescimento de receita acima de 20% em seus negócios como um todo. Então, assim, realmente é um bem no olho do furacão, né? Bem no olho do furacão. Então, nós estamos falando aqui, enquanto um PIB vai cair, os números sobre o PIB americano variam de 20% a 30% de queda no PIB americano nesse segundo trimestre, nós estamos falando de empresas que estão crescendo a receita mais do que double digits, né? Então, realmente é um ganho de market share relativo muito importante, numa mudança de comportamento tanto das empresas quanto dos consumidores, usando muito mais o mundo digital para se relacionar, e esses caras se beneficiando disso. Então, a gente resolveu ficar posicionado nisso, enquanto essa incerteza de Brasil permanecer, e aí, então, meio que comprar o melhor por um preço que a gente acha que é relativamente parecido com o preço das coisas melhores também aqui no Brasil. Entendi. Então vamos fazer uma recapitulação, Paulo. Se você pensar nas carteiras aqui como um todo, como que está dividido setorialmente os books, os portfólios? O tema parece que o offshore e Bolsa Americana é o carro-chefe hoje, né? Então, assim, de forma resumida, o nosso direcional, que está um direcional comprado, eu diria, moderado, todo ele está nesse direcional de Bolsa Americana, né? E principalmente no setor de tecnologia. Nós começamos a montar uma pequena posição em empresas que têm a ver com o início da
recuperação econômica, o early cycle que se fala lá fora, mas ainda muito pequena. Estamos privilegiando sim a qualidade das FANGs e da estabilidade dos business dela nesse momento de incerteza. Então, todo o nosso direcional hoje praticamente está posicionado nisso, tanto no fundo long bias quanto nos fundos multimercados. No Brasil, a nossa carteira, então, resumidamente, uma carteira que tem empresas exportadoras que se beneficiam da dinâmica China e câmbio desvalorizado, setor de mineração, setor de proteínas e uma pequena posição no setor de celulose e de siderurgia. Dentro do Brasil, uma posição em setores defensivos, como saneamento, energia, telecomunicações e saúde, e alguma coisa mais ligada ao ciclo econômico, que tem mais a ver com o consumo, ainda ligado na parte de e-commerce, e então empresas que estão aí também num momento operacional um pouco melhor, aproveitando essa dinâmica do esteja em casa, né, stay at home, e ganhando um pouco mais nesse mundo do comércio online. E na ponta underweight, ou na ponta vendida, estão aí os setores de banco, como o Thales colocou aqui agora, setores que tem mais a ver com crédito, com renda e com crescimento de PIB, que a gente não está vendo um cenário muito positivo ainda de curto prazo, e é mais ou menos essa colocação. Na América Latina, o nosso book tem ido muito bem ao longo do ano, mas sempre com posições mais relativas, fazendo apostas intra- e intersetoriais dentro da região, e com um direcional pequeno vendido em México, que a gente acha que no relativo está indo mal, tanto na parte da contenção do coronavírus, da saúde da pandemia, quanto também na parte econômica, dada o viés mais socialista que o AMLO e o governo mexicano estão implementando. Então, mais ou menos esse é o resumo aí das carteiras. Então, eu diria que é uma carteira que tem um viés marginalmente comprado, mas com um perfil bastante defensivo. Legal. Bom, obrigado, Paulo. Obrigado, Thales. A ideia é a gente voltar aqui no próximo mês para bater esse papo com a nossa base. Convido a todos a seguir as nossas redes sociais, onde a gente está se comunicando com maior frequência, colocando os eventos que a gente está participando, as lives que o nosso time está fazendo. E um forte abraço, todos se cuidem, saúde para todo mundo. Obrigado e até a próxima.